Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, de 1 a 13. Marcos 6, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, fora para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até que vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar. Senhor Deus, conforme confessamos há pouco no nosso momento dogmático, que Teu Santo Espírito fale conosco. Que Teu Santo Espírito, aquele que iluminou os autores, aquele que preservou essa palavra, seja Ele mesmo a aplicá-la aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E as crianças? Vocês hoje precisam fazer 2 desenhos. É um desenho na sequência. Primeiro vocês vão fazer uma pessoa fazendo um barco, e depois vocês vão fazer essa pessoa usando o barco. Uma hora ele está fazendo, outra hora ele está usando, porque a gente vai aprender, crianças, nessa noite, porque é importante que primeiro a gente aprenda, depois a gente passe a fazer da maneira correta. Teoria e prática são fundamentais na formação de um profissional qualquer, especialmente para que ele tenha boas condições reais de se destacar no mercado de trabalho, não é assim? Eu me lembrei, quando eu estava fazendo a primeira faculdade de propaganda, e o meu curso foi o primeiro curso daquela faculdade, era um curso novo, e a nossa grande queixa, a nossa grande busca como alunos é que nós tivéssemos laboratório de TV, laboratórios de computadores, para que a gente pudesse praticar o que a gente estava aprendendo. E essa foi uma discussão ao longo de todo o curso, né? Primeira turma e primeiro curso é sempre assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós vimos nos sermões anteriores que Jesus ensinava a palavra e logo depois ele colocava em prática. Ele fazia isso sempre mostrando aos seus discípulos, especialmente os 12 apóstolos. Ele ensinava o que fazer e como fazer, porque teoria e prática fazem parte da didática de Jesus, e nós veremos esse sermão em 2 blocos, teoria e prática. Em primeiro lugar, dos versículos 1 a 6, nós temos a teoria ensinada por Cristo, por ações inclusive, e Jesus está ensinando em Nazaré. O texto aqui não diz, mas o texto correlato vai dizer que Jesus estava na sua terra. E ele chega então com seus discípulos, os 12. Ele chega com uma espécie de rabi, de mestre, que anda com seus matetai, que no grego significa discípulos. Discípulos que, por sua vez, são aqueles que caminham e aprendem com o seu mestre. Essa é a palavra usada aqui.
homens que andam com o seu mestre para aprender pessoalmente, e o mestre ensina conforme a necessidade de cada um nesse processo de ensino. E o Senhor, então, chega na sinagoga, ao sábado, vai ensinar ali. Era um direito de uma pessoa que conhecesse as Escrituras falar no sábado, na sinagoga. E a gente precisa lembrar que Jesus já fez isso, Jesus já passou ali. Foi aquela vez que ele entrou, que ele abre o livro e leu em Isaías 61, 2, falou de si mesmo e ele disse, hoje se cumpriu a Escritura, e depois ele foi posto para fora. Ele está de novo nessa mesma situação. Agora veja, o que ele falou causou fascínio nas pessoas. As pessoas ficaram encantadas com o que viam, e com o que ouviram e com o que viram. Mas o Senhor não fez milagres aqui. Possivelmente o testemunho chegou junto com Jesus ou antes de Jesus, e eles estavam encantados então com o próprio Senhor. Porém, nem todo fascínio é sinal de aceitação do senhorio de Cristo. Eles ficaram encantados. Mas o que acontece logo em seguida? Eles usaram do argumentum ad hominem. Você já ouviu essa expressão? Ela é uma expressão em latim que significa argumento contra a pessoa. É assim que funciona. Alguém argumenta alguma coisa com, por exemplo, a título de exemplo apenas, comigo, e eu, para contra-argumentar, eu não contra-argumento, eu ofendo, eu machuco, eu digo mal da outra pessoa. Você já viu isso acontecendo? Na política acontece isso muito fácil. Nos debates, por exemplo, um fala uma coisa, o outro, ao invés de contra-argumentar, ele ataca. Isso é uma coisa antiga. A gente vê isso, infelizmente, em vários lugares. Nós vemos nas famílias, nós vemos nas relações de trabalho, entre amigos. Isso é um mal antigo, só para a gente perceber. E eles fizeram isso com Cristo. Vejam. Em primeiro lugar, eles questionam ali a capacidade de Cristo. Ele diz, de onde vem a este? E veja, aqui a ideia já é uma certa ofensa. Ele já está dizendo, esse. Sabe quando ele fala assim, esse tal? Né? De onde vem a estas coisas? De onde vem essa sabedoria e esse poder? Como é que esse fulaninho tem essa fluência acadêmica e essa fluência religiosa? Porque Cristo estava dando, entre aspas, meus irmãos, um show. O Senhor estava falando muito bem, encantando, explicando muito bem a palavra, é óbvio, e eles então agora estão questionando isso. E piora um pouco, porque eles vão questionar este que é Jesus pela origem de Jesus. Afinal de contas, Jesus é uma pessoa comum, de profissão comum, aliás, profissão manual, né? Era coisa de gente da ralé mesmo, não é? De família comum, num contexto mais que comum. Eles estão falando, eu conheço esse menino aí, isso aí é Jesus. Esse aí não é o carpinteiro? Não é aquele que tem os irmãos tais, as irmãs tais? Veja, ele não cita José aqui, talvez José já tivesse falecido, mas tem uma história, um detalhe aqui que é muito importante, meus irmãos. Esse tal aí não é o filho de Maria? Ué, pastor, mas qual é o problema disso? O problema é que naquele contexto, você trazia referência a alguém citando o pai. Se você citasse a mãe, você estava ofendendo. Então, eles estão ofendendo Jesus. Isso aí não é o filho da Maria? Mesmo que José já estivesse morto, a referência é a José. E eles agora estão insultando a Cristo. Mas, ao final disso tudo, eles ficam escandalizados. A palavra aqui é rejeitar e dar as costas, por conta da incredulidade. Eles não creem em Cristo, eles não creem no próprio Deus em pessoa na frente deles. Eles rejeitam Cristo por conta da sua humanidade, eles não conseguem ver. Eu vi esse menino, eu ajudei a criar esse menino. Talvez os amigos de Jesus, a gente era amigo juntos, fazia as coisas juntos. Deus fazendo milagre, tendo essa preeminência toda? Claro que não. Eles não creram no Deus homem. E aí o Senhor, então, pega um provérbio comum daquela época e aplica. E o provérbio fala do profeta sem honra. E ele aplica
a si mesmo. O que o Senhor está fazendo aqui? Em primeiro lugar, ele está se chamando de profeta. Ele está dizendo, eu sou um profeta. E eu estou está acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu antes. Eu estou sendo desprezado pelos meus. O Senhor está aplicando esse provérbio a si. E por conta da incredulidade daquelas pessoas, pouca manifestação do poder de Cristo aconteceu ali. Por conta da ausência de fé, pelo endurecimento dos corações. Vejam, meus irmãos, não é porque o Cristo não tem poder para fazer algo, mas é porque ali era um grupinho de gente incrédula, de gente de coração duro, de gente que não tinha interesse mesmo. Logo, o Senhor, então, não manifesta o seu poder. E mais um detalhe importante para nós temos aqui Cristo perplexo. Cristo ficou espantado, podemos dizer assim, não é? Com o quê? Com a incredulidade dos seus conterrâneos. E você sabia que Cristo só ficou 2 vezes assim? A primeira vez foi com a fé do centurião. Ele ficou perplexo. Que fé grande você tem, não é? E agora ele está de novo perplexo. Que falta de fé que vocês têm. Que terrível a fé de vocês. Aliás, não tem fé aqui. Vocês são duros demais. E há um detalhe, meus irmãos, que a gente precisa perceber, que é o perigo da familiaridade. Eles conheciam Jesus, mas por ser conhecidos, parece que eles tinham o direito de não mergulhar mais e conhecer mais. Eu costumo chamar isso de acostumados com o sagrado. Isso é perigoso para nós também, porque a gente se acostuma, né? Não vai vir mais nada daquela igreja, não vai vir mais nada daquele púlpito, não vai vir mais nada daquela escola bíblica. É sempre a mesma coisa. Eu já conheço. Cuidado com isso. Mas o texto, então, diz que Jesus seguiu. Ele percorria as aldeias da vizinhança, as aldeias vizinhas. E eu achei isso mais um detalhe interessante, porque Jesus ia aos pequenos lugares. Jesus ia às pequenas plateias. Você já viu que tem pregador que gosta só de multidão? Se não encher o estádio, eu não prego. Né? Se não for igreja cheia, nem pensar. Falar em reunião de grupinho pequeno, nem está doido, não vou gastar meu tempo com isso. Mas o Senhor ia. O Senhor se importava com as pessoas. Aliás, ele atravessou o mar para falar com uma pessoa, nós vimos isso já, não é? E o Senhor, então, seguia com seu ministério. E isso, meus irmãos, era justamente ele ensinando aos seus discípulos por palavras e por obras. O Senhor está aqui ensinando os seus apóstolos, obviamente, atuando, fazendo o reino avançar, mas a atuação de Cristo também servia de ensino. E foi nessa faculdade que eu fiz, que eu via, eu já entrei mais tarde, e eu vi os jovens recém-saídos do ensino médio, chegando naquele curso. E é legal fazer faculdade quando você já é mais velho, porque você vai com roupa do trabalho, de terno, né? Você vai assim, e os meninos estão chegando de bermuda, boné para trás e tal. E te chama de tio, né? Mas esses meninos, eles questionavam os professores. Tipo, eu saí do ensino médio e agora eu já tenho autoridade, porque eu passei no vestibular, para questionar os professores. E eu me lembrei, quando eu estava estudando esse texto, que de 2 professores que eram muito criticados por esses jovenzinhos. Um deles era um âncora de um jornal local, não é? Que era o diretor de jornalismo dessa emissora, uma retransmissora de um canal nacional. Então, era o âncora da cidade, assim, sabe aquele todo famoso que você assiste todo dia no jornal? Era o meu professor. E eles estavam dizendo que ele não sabia nada, né? O outro era o coordenador do curso, que, por sinal, talvez foi o primeiro marqueteiro do Estado. Eu estou falando de Mato Grosso, né? Talvez esse homem tenha sido o primeiro marqueteiro do Estado, a primeira grande agência de propaganda. Esse homem entendia tudo, e os meninos falavam o quê? Está velho, não entende nada. Eu falava, mas tem alguma coisa errada que não está certo nisso.
E sabe o que é o interessante, meus irmãos? É que ano após ano, naquele curso, os professores continuavam ensinando. Os professores não cediam a isso, não desanimavam com isso, eles continuavam ensinando, e com isso o novo curso foi sendo forjado, e os novos profissionais de marketing daquela cidade foram surgindo. E veja, meus irmãos, eu lembrei desse exemplo porque é verdade, a mensagem da cruz, ela é escandalosa mesmo. Os não eleitos, eles ouvem as boas novas, eles ouvem as palavras de ânimo, as palavras de conforto, e ao final eles duvidam, eles questionam, eles escarnecem. Lembra dos outros sermões? Como as pessoas faziam, riam de Jesus, mandavam Jesus embora. Agora, o detalhe é que quando eles rejeitam o evangelho, eles estão rejeitando ao próprio Senhor. E o nosso Senhor Jesus não parava, não desanimava com esses vários nãos que ele ia ouvindo, nem mesmo dos seus conterrâneos. Porque para pensar, você volta na sua cidade depois de um tempo e vai falar para eles de Jesus e eles não te dão a menor pelota, porque eles dizem assim: eu sei quem você é, eu sei o que você fez no verão passado. Eu já contei minha história, né, de um cara que falou assim: não, ele não se converteu, não, impossível, ser pastor, imagina, eu conheço ele. Mas o tempo passa e eles não deram a mínima atenção a Cristo, mas isso fazia parte do ensino de Jesus, da obra, mas do ensino. E a gente parte então para o segundo ponto, dos versículos 7 a 13, onde nós temos a prática, só que agora é a prática dos apóstolos. Os discípulos vão em missão. E o reverendo Mateus, hoje de manhã, mostrou no sermão da manhã a conexão com o próximo final de semana, que é a conferência missionária. E eu pensei, e o texto da noite também faz isso, porque a gente vai falar de missão. Então fique atento, que é um excelente spoiler para o final de semana que vem, porque o Senhor está mandando os seus discípulos em missão. E eu vou dividir isso em 4 partes. Em primeiro lugar, no comecinho do versículo 7, nós temos aqueles que são enviados. Veja, depois de Jesus ser recusado pelos seus contemporâneos, contra os seus conterrâneos, Jesus envia os seus discípulos para a primeira missão em campo, sem ele. Agora os trainees vão para o campo, eles já fizeram bastante curso com o Senhor, já aprenderam andando com o Senhor, agora eles vão para a ação. Jesus apostolém, Jesus envia. A palavra aqui é justamente a mesma palavra que vai surgir a palavra em português, apóstolo. O Senhor está enviando. Esse envio, e aqui começa o apostolado mais especificamente, esse envio não é um envio qualquer, não é você mandando, vai lá fazer tal coisa. A ideia aqui é que eles vão ser embaixadores de Cristo. Eles vão com autoridade para representar aquele que os enviou. Quando eles chegarem em algum lugar, eles estão falando em nome do próprio Cristo. Esse é o envio de Jesus, percebem? Como eles estão indo agora. E veja, Israel tinha falhado com o ide de Deus, que era crescer e multiplicar, não é? Mas Jesus está corrigindo isso. E agora, pegando o gancho do sermão da manhã, Jesus está falando: sai da tua terra. Vão agora porque vocês vão dar sequência à expansão do reino de Deus. Eu os estou enviando. Aliás, o Senhor mesmo, o Jesus, já, conforme registrado em João 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a obra, e o Senhor agora está fazendo isso. O Senhor é o próprio modelo. Ele foi enviado pelo Pai para proclamar salvação às ovelhas perdidas, não é? E agora o Senhor está enviando os seus discípulos para fazerem isso. E eles aprenderam ouvindo as pregações de Jesus, eles viram como Jesus fazia, agora eles vão pôr em prática em obediência à ordem que Jesus deu. E veja, o enviado agora não vai por conta própria, e sim em nome daquele que o enviou. A missão, meus irmãos, é de Jesus, porém ele realiza isso por meio dos seus mensageiros.
Às vezes a gente acha que a missão é nossa, né? Mas não é. A missão é do Senhor e agora eles estão indo em nome do Senhor. Mas em segundo lugar, como eles vão? Eles vão com duplas que foram nomeadas. Mateus 10, o texto correlato diz quem eram os pares, não é? Mas eles vão, o Senhor os envia de uma forma específica. Eles vão de 2 em 2. Por quê? Por pelo menos 2 razões. Pelo apoio mútuo e pelo testemunho que tem que ser válido. Veja, eles vão de 2 em 2 para dar suporte um ao outro, porque é melhor serem 2 do que 1, já diz o texto de Eclesiastes, não é assim? Porque no caminho, eles fatalmente terão dúvida, eles precisarão tomar decisões sozinhos agora, eles podem até se empolgar demais e aí o outro segura, eles vão ter um apoiando o outro, mas não só isso, eles vão testemunhar a verdade, e nós já vimos isso em outro sermão, conforme os textos de Deuteronômio, Números, Mateus, Coríntios, não é? Um testemunho só era aceito se tivessem pelo menos 2 ou 3 pessoas. Às vezes a gente pode pensar, mas por que vai de 2 em 2? Se fosse um para cada lado, aumentava o trabalho. Mas não, o testemunho tinha que ser aceito pelas pessoas, e agora eles vão de 2 em 2. E a comunidade local, meus irmãos, existe justamente para isso, para ter o suporte mútuo e para confirmar, para dar credibilidade à palavra proclamada. Mas eles não vão só de 2 em 2 soltos, eles vão sob a autoridade de Cristo. Nós já vimos que eles vão como embaixadores, mas eles vão capacitados por Cristo, capacitados espiritualmente para essa obra. E como eles iam perceber que estavam fazendo a coisa certa, eles iam ter autoridade para expulsar os espíritos imundos. Esses eram sinais da capacitação recebida. O reino está avançando e o Senhor está mostrando como isso ia se dar, por isso esse sinal. Eles vão, meus irmãos, essa obra dos discípulos é uma obra por representação. Eles têm uma autoridade que foi dada, eles não têm nada de si. Eles vão com uma autoridade que foi dada por Cristo. Eles vão no poder, eles vão no nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome e nome sobre o qual tem toda a autoridade no céu e na terra. É nesse nome que eles vão. Eles não vão por conta própria. Como disse o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É nessa autoridade que eles vão. É claro, meus irmãos, que há perigos de agir autonomamente. Por exemplo, eles podiam ter perigo de machucar espiritualmente ou emocionalmente, se eles fossem por si mesmos. Tinha o perigo de machucar outros com as suas palavras, se não fossem feitas da forma correta. Eles tinham o perigo de não cumprir a missão do Senhor. Eles tinham o perigo de envergonhar o nome do Senhor. Tudo isso se eles agissem por conta própria, mas não, eles vão de 2 em 2, na autoridade do nome de Jesus. Em terceiro, como fazer isso? 2 aspectos também. Primeiro, versículos 8 e 10, eles têm que saber discernir o que é necessário do que não é necessário na obra do Senhor. E o que é necessário? Um bordão, uma sandália e uma túnica. Porque a missão aqui, por que o Senhor, neste momento, está falando para eles levarem muito pouco? A missão é urgente. Você já viu essa situação? Sim, você já viu essa situação na saída do Egito. Quando o Senhor falou, nós vamos sair hoje, não pega muita coisa não, vamos porque nós vamos sair para a terra prometida. E agora o Senhor está os enviando assim, não leva nada, um cajado, só a sandália mesmo que está usando e uma túnica apenas, só. Vai com isso, porque isso é o necessário. Porém, o Senhor mostra o que é desnecessário. E o que é desnecessário é tudo o que trouxesse a eles a sensação de autonomia. Eu vou explicar. O Senhor fala, não leve pão, não precisa levar alimento, não leve o alforje, não leve a mochila, porque vocês não precisam levar nada sobressalente, fiquem tranquilos.
não leve dinheiro. Vocês não precisam levar recursos próprios. Nem pão, nem mochila para carregar o pão, nem dinheiro para comprar o pão. Não se preocupem com isso. E aí tem mais um detalhe, meus irmãos, porque o texto tinha dito um bordão, sandálias no plural, para eles não levarem, e 2 túnicas. A ideia é, não leva nada sobressalente, não se preocupe com conforto. Sabe quando a gente vai viajar, que a sua esposa fala assim, põe mais uma blusa, que pode ser que passa frio. Não, põe mais uma camisa, eu estou vendo os homens rirem, né? Porque assim, não, põe uma blusa de frio, porque vai fazer frio. Mas por segurança, põe uma camisetinha, porque vai que faz calor. O Senhor está falando, não leva nada, nada de sobressalente, só o necessário. Por quê? Porque a providência de Deus viria por meio das pessoas que estariam no caminho deles. O que o Senhor vai fazer, o que o Senhor está dizendo, é que pela hospitalidade das pessoas que abrissem as suas casas, é que tudo aconteceria. Todas essas coisas que eles não levariam, estariam sendo dadas a eles pelos hospedeiros. Uma casa em cada lugar. Eles também não precisavam ficar mudando de casa onde eles chegassem, porque, inclusive, era falta de educação. Esse é um detalhe também desse texto. Era falta de educação se alguém te hospeda e você fala, não, mas eu também vou para a casa de fulano. Porque, às vezes, você podia ser hospedado pelo mais pobre da cidade. E aí, poxa, mas tem a casa do irmão fulano de tal, né? Que é lá no Lago Sul, né? E é grande e tal. Um exemplo nosso, né? Não, fica onde você está porque é suficiente. Quem te hospeda vai cuidar de você. O próprio Senhor já ensina que nós não nos devemos nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã traz os seus próprios cuidados. E o Senhor está falando, vão em paz, vocês vão ser cuidados. E a lição aqui que o Senhor já está dando a eles é que eles tinham que depender da provisão que vem diretamente do Senhor. E, obviamente, que o Senhor está falando também, cuide do seu contentamento. Por que vocês querem a mais? Por quê? Tudo que vocês precisarem, vocês vão ter comida, vestimenta, dinheiro, acomodação. O pão nosso de cada dia, o maná do céu, tudo isso vos será acrescentado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Podem ir, vão dessa forma. Mas eles vão por alguma razão, é claro, eles vão entregar a mensagem a todos aqueles que os ouvissem. O Senhor sai por aí contando para todo mundo, não é? Vão pregar o evangelho, vão anunciar para todas as pessoas. Mas tem 3 verdades sobre isso, e eu estou no versículo 11. Em primeiro lugar, alguns aceitarão, outros recusarão. E isso nos lembra, né? As doutrinas da eleição e da predestinação já falam isso para nós. A gente sabe que alguns aceitarão, outros não. E eles tinham que pregar sem se preocupar com os resultados. Obviamente que tem que ter a expectativa, né? De que a pessoa vai receber. Você vai anunciar o evangelho e você quer que ela aceite a mensagem de Cristo e aceite o próprio Senhor, mas eles não tinham que se preocupar com o resultado. Isso é tão libertador, meus irmãos, porque quando a gente não tem essa doutrina nos sustentando, a gente se sente culpado quando a pessoa diz não, não é? Porque assim, você tem que ganhar uma alma para Jesus, você tem que tirar uma alma do inferno, mas e se aquele não for? Então, eles tinham que ir sem essa preocupação. E vejam, meus irmãos, imagine uma festa de casamento, e aqui é o lugar dos casamentos, né? Glória a Deus. Então, solteiras, é aqui o seu lugar. Mas, nas festas de casamento, pensa numa festa de casamento, o garçom passando com salgado, com a bandeja, aceita, e você não, aceita, você não, aceita, você não. E no 5º não que você dá, você toma uma bolacha do garçom, porque ele fala, por que você não está aceitando? Tem que aceitar, eu estou te oferecendo. Você já viu isso acontecer? Claro que não. Porque ele só tem que oferecer. Você pega ou não.
E essa é a ideia, meus irmãos, que eles tinham que ir anunciando: quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou, simples assim. Quem não recebe, ok. E quem não recebe deve ser deixado para trás. E vocês sacudam o pó dos pés. O judeu entendeu bem isso. O que significa isso? A separação da poeira do solo imundo. Toda vez que um judeu vinha de fora de Israel, quando ele chegava na fronteira de Israel, ele batia os pés, batia o pó, para não entrar pó impuro em Israel. Porque era impureza em pessoa, vai que ele segue impuro, né? Então, bate os pés. O que significa isso, meus irmãos? Deixa a impureza para trás. Quem recusar é impuro. Quem recusar não é meu. Não perde tempo argumentando. Tem um ditado lá do Sul, salvo engano, é o pessoal lá de Florianópolis, por ali, salvo engano, ou de Curitiba, não me lembro. Mas diz assim: se quereis, quereis, se não quereis, dizeis. Simples assim, você anuncia e a pessoa ouve, se não, sacode o pó dos pés e deixa para trás. Meus irmãos, que orientação, não é? Porque qual o propósito de deixar então para trás? E o texto diz ainda no versículo 11, no finalzinho, isso vai ser testemunho deles contra eles mesmos. Quando eles recusam, eles estão se condenando. Que coisa! Veja, nós não podemos esquecer, meus irmãos, que a palavra de Deus também é para juízo. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, e eles tinham que saber bem isso, quando eles falassem e alguém recusasse, eles estavam trazendo juízo para si. E isso vai apontar, é claro, para o dia do juízo, né? Onde vai haver a desaprovação total de Deus dos ímpios. Um dia o Senhor também vai bater o pó das sandálias, só que vai ser eternamente. E os ímpios vão ficar para trás. Mas em quarto e último lugar aqui, eles tinham, a gente vê o cumprimento da missão. Eles aprenderam, foram, fizeram tudo direitinho. Mas como é o cumprimento da missão? Em primeiro lugar, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Ao povo, percebe que eles saíram mesmo pregando para todo mundo, e a pregação era: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. E essa é a mensagem do Evangelho, essa é a verdadeira ortodoxia, essa é a verdadeira mensagem, uma mensagem pura do Evangelho. Mas não só isso, eles também estavam prontos para a missão. Viu que o Senhor falou: vão, e eles foram prontamente, e eles pregavam. E a palavra usada aqui é queriço, que é a mensagem verbalizada. Eles anunciavam como um arauto. Veja, essa era a prioridade do ministério de Jesus. Se era a prioridade de Jesus, era a prioridade deles. Vão e anunciem a mensagem do reino de Deus. Você já viu aqueles filmes da Idade Média, ou dos cavaleiros, por exemplo, templários, né? Que quando o rei manda uma mensagem, vai uma pessoa na frente, abre um pergaminho e anuncia: eis que o rei decretou tal, tal, tal. Esse é o arauto, que vai em nome do rei e conta a mensagem do rei. E eles têm que fazer isso, vão e preguem a palavra. É óbvio que essa pregação é com vistas à metanoia, é com vistas à conversão. É essa a expectativa, que eles ouçam o Evangelho e se convertam e mudem de vida, deixem a velha vida para trás. Essa é a expectativa, sim. Veja, eu vou juntar dois textos para nos ajudar, Marcos e João. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E depois ele disse para uma certa pessoa: vai e não peque mais. Converter e mudar de vida. Essa é a pregação do Evangelho. E como a gente percebe que houve um arrependimento verdadeiro? Eu vou dar só apenas dois detalhes. Em primeiro lugar, o verdadeiramente convertido, ele reconhece a sua triste condição pessoal, espiritual. Ele se depara igual o texto de Isaías que nós lemos. Quando ele se converte, abrem os olhos e ele fala: eita, lascou.
É a versão Silvio Bis, revista atualizada de Isaías. Meus olhos viram agora o Senhor. É grande demais. Eu sou um homem de impuros lábios e todo mundo que está do meu lado, você riu, você está nessa história também. Todo mundo que está do meu lado tem os lábios impuros. Eu estou diante do Deus Santo. O verdadeiro convertido, olha, a primeira coisa que ele percebe é que ele não vale um piqui ruído. Ele percebe isso. Mas a segunda coisa que ele percebe é a gratidão pelo sacrifício de Cristo feito no lugar dele. Quando ele percebe e entende a obra de Cristo, ele fala, sim, eu sou um miserável, mas sim, eu tenho alguém que pagou a conta no meu lugar. Mas eles foram, e não ficou só na conversa, não ficou só na ortodoxia, também tem a ortopraxia. Eles praticaram, e a gente vê as evidências da prática deles. E duas evidências, tanto espiritual quanto física. Nós vimos aqui que eles foram, e quando eles voltam, o texto diz que eles expeliram demônios. Eles foram os exorcistas em nome de Jesus. Eles fizeram isso e aconteceu muitas vezes. Porque quando eles foram anunciando o reino de Deus ia chegando e o reino das trevas ia sendo desfeito. Essa é a mensagem do Evangelho. A luz vai chegando sobre as trevas. E onde isso chegava, havia libertação da escravidão do inimigo das nossas almas. Onde eles anunciavam o Evangelho, havia destruição da obra satânica. Onde eles chegavam e anunciavam, o reino de Deus se instalavam. E isso era percebido por essas manifestações. Percebem que essas manifestações eram sinais? Que isso não tem importância mais para nós. Mas também tinha uma evidência física. Eles curavam enfermos. E lembram-se disso, que isso é o sinal da restauração completa, que o Senhor não deixa meia boca, que o Senhor não faz a obra de qualquer jeito, que quando o reino de Deus vem, a pessoa é restaurada por completa. A cura física era para mostrar isso, que o Senhor tem interesse na alma e no corpo, o Senhor tem interesse em toda a pessoa como um todo. E é isso que eles fizeram, e eles fizeram bem feito, porque estava acontecendo. E eu chamo a atenção apenas para um detalhezinho aqui no final, que diz o texto que eles ungiram com óleo. E eu não vou me dedicar a explicar muito isso, mas o que interessa para nós, meus irmãos, é que, pelo menos os comentaristas, os que investigam essa palavra no contexto, vão dizer para nós que isso era apenas um sinal visível da graça de Deus recebida. Não era o óleo que tinha nenhuma autoridade, mas lembra que eles ungiam, e a unção era o sinal da manifestação de Deus? Então eles marcavam essas pessoas que estavam sendo alcançadas pelo Senhor. Agora imagine uma outra cena, imagine um entregador do Sedex, com uma moto da Supergasbras, entregando panetone balduco para qualquer cachorro e gato que passe pela rua. Você já viu essa cena? Você acha isso normal? Claro que não. O normal é um entregador vestido com o uniforme certo, andando no carro certo, no veículo certo, entregando a encomenda no destino certo, e isso, a gente precisa disso, não é? Entregando no lugar certo para a pessoa certa. Isso é o normal. E por que a gente acha isso normal? Porque existe um padrão para o entregador cumprir. E isso exige para nós também. Nós também temos um padrão. E eu caminho para a conclusão, mostrando dois aspectos, duas aplicações sobre isso para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa missão continua. O ID de Jesus continua. E domingo que vem nós temos conferência missionária. Mas você não precisa esperar a conferência missionária para entender essa verdade, porque essa verdade é para você. Você está me ouvindo? Essa verdade é para você. Todo aquele que foi chamado da morte para a vida se torna uma testemunha de Jesus e um discipulador de Jesus. As duas coisas. Prega o evangelho e faça discípulos. Meus irmãos, não existe agente secreto no reino. Nós não somos
James Bond gospel agindo sozinho por aí. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. E entenda, a igreja é o braço operacional de Jesus. O Senhor Jesus não precisaria de mim, de você. Aliás, Ele não precisa, mas Ele quis assim. O Senhor podia continuar chamando do alto, se Ele quisesse, lá do trono dele. Fulano, Beltrano, e as pessoas iam se convertendo, mas não. Ele usa os seus enviados, e num modelo amplo da palavra, o modelo estrito são os apóstolos, não é? Nós também estamos nos apóstolem, nós também somos enviados, não como os 12 do Senhor, mas como enviados que vão anunciar a mensagem, e nós somos enviados da mesma forma, nós vamos em nome de Jesus. E mais um detalhe, nós vamos habitados pelo Espírito Santo. Ainda não tinha acontecido o Pentecoste aqui, nós já estamos depois disso. Nós vamos em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, habitados pelo Espírito. Veja, não podemos agir autonomamente. Nós não podemos agir sem o apoio um dos outros. Nós não podemos agir pela nossa própria vontade, porque existe um padrão. E o padrão é o da comunidade que anuncia o Evangelho, que prega a mensagem. E o que a gente anuncia? O que o Senhor mandou anunciar. A sola Escritura e a tota Escritura. Pastor, mas não está isso no texto? Eu sei. Eu estou traduzindo isso em sistemática. Veja, nós temos que anunciar a Escritura, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem do reino, as boas novas de salvação, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura. Não fica com o texto que você acha que é melhor para a conversão de ninguém, não. Anuncia toda a Escritura. E foi isso que eles fizeram ali. Porque, veja, a proclamação de palavras humanas, a pregação distorcida da palavra de Deus gera, no máximo, remorso e não conversão. E essas pessoas vão ser o quê? A gente sabe que elas são assim porque elas não refletem a glória de Deus. A obra do Espírito não é manifestada pela vida das pessoas e nem ao redor. Então, alguma coisa ali não está certa. Mas um outro detalhe ainda sobre a missão, eu estou ainda falando sobre a missão. Pessoas rejeitarão o que você vai falar. Mas quando ela rejeitar o que você falar, ela está rejeitando o que te mandou. Quando a pessoa não ouve o evangelho que você falou, ela está rejeitando a Cristo e está rejeitando o próprio Pai. Entende, meus irmãos? E isso é um alento para nós. Porque, eu não sei você, talvez você esteja falando para a sua família há décadas e não aconteceu nada ainda. Talvez aquele seu vizinho, há anos você está falando para ele. Aquele seu colega de trabalho, há anos está falando. Segue anunciando, meus irmãos. Não se preocupe com isso. Porque vai ter gente que vai rejeitar. E essa não é culpa sua. Eu estou insistindo nisso porque em alguns segmentos evangélicos tem gente sofrendo. Porque ele prega o evangelho, a pessoa não se converte, ele fica mal com isso, deprimido, frustrado, achando que ele é culpado. Mas é claro que não, essa obra não é sua, você é um enviado do Senhor, você vai e anuncia o evangelho. E, segundo e último lugar, seja capacitado e seja instrumento de capacitação. Veja, o discipulado, meus irmãos, é uma das marcas mais visíveis do cristianismo. Como diz aquele jargão evangélico, né? Deus não chama capacitados, Deus capacita os chamados. Eu gosto dessa expressão, porque é isso mesmo. Veja, um discípulo, ele deve ser capacitado pessoal e individualmente por um discipulador. Você lembra da sua conversão? Quem te discipulou? Eu lembro da família que cuidou de mim, não é? E o discipulador vai agir como Jesus, fazendo o quê?
ensinando a palavra e mostrando na prática. Tem muita gente que não quer ser discipulador porque a vida não condiz com a palavra. Mas nós fomos chamados para isso. E é claro que isso não significa estar plenamente pronto. Pastor, eu não fiz ainda meu PhD em teologia. E não precisa, porque você foi chamado para anunciar a palavra que já está revelada. Até porque esse dia de perfeição nunca vai chegar aqui neste mundo caído, não é? Mas nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que quer nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, você tem tudo o que você precisa, você tem a palavra de Deus, você tem a autoridade de Jesus, você é habitado pelo Espírito, você tem a sua própria história para contar. Minha vida era assim e agora é assim. Eu nasci num lar cristão, você pode dizer, eu não, mas você pode contar essa história, se nasceu. Eu nasci num lar cristão, e veja, meus pais eram cristãos, meus avós, você sempre vai ter uma história para contar apontando para Cristo. O duro é que, infelizmente, nos nossos dias, muitos cristãos andam na dependência dos oficiais da igreja. Eles trazem para o pastor e para os presbíteros e para os diáconos, né? Olha, tem essa pessoa que fala de Jesus para ela. Olha, tem essa pessoa que discipula essa pessoa. Oi, acorda, é você que faz essa obra. Veja, a gente precisa entender isso, meus irmãos, para a gente já chegar bem pronto para a conferência, né? Cada um que foi chamado por Cristo, ou está sendo discipulado, porque é o novo convertido, ou ele já é um discipulador. Em qual você está? Deixa eu te contar um detalhezinho, não tem outra opção. Ou você está sendo discipulado, porque você é um novo da fé, e tudo bem, está certo isso, ou você é um discipulador. Quando Isaías se depara com a glória de Deus, depois dele ter percebido aquela situação da miséria dele, a boca dele é tocada, e Deus faz uma pergunta que eu acho fantástica. Eu fico imaginando, e é só minha imaginação, tá, gente? Eu fico, Deus fazendo assim, quem eu vou enviar? Isaías aqui, quem eu vou enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. A pessoa que foi alcançada por Cristo só tem essa palavra para dizer. Depois que foi alcançado por Cristo, você só tem essa resposta a dar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus é aquele que ensinou e que praticou perfeitamente. E nós, os seus discípulos, cumprimos a missão da mesma forma, anunciando e discipulando. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, dá que hoje mesmo nós entendamos a missão que o Senhor nos chamou. É verdade, Pai, às vezes passamos por momentos difíceis e que precisamos ser tratados, é verdade, há momentos que isso acontece conosco e temos a alegria de saber que o Senhor cuida de nós, é verdade. Às vezes nós estamos num hospital espiritual, às vezes até mesmo na UTI espiritual, porque estamos precisando de cuidado, mas nós também sabemos, Senhor, que fora esses momentos, nós temos que estar sempre prontos. Por isso, Senhor, eu te suplico, em nome de Jesus, aviva a tua igreja. Dá-nos um senso de urgência, dá-nos um senso de responsabilidade com a missão do nosso Senhor, de tal forma que nós sejamos de fato e de verdade anunciadores da tua palavra e discipuladores, para a glória do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.